Olá, meus amados, tudo bem? Ontem eu meditei na Bíblia, no livro de Malaquias, de 1 até o 4. Estou até aqui, com o livro aqui. Vou mostrar para vocês. Malaquias, no Velho Testamento, é o último livro do Velho Testamento. Depois vem o Novo Testamento, né? Que vem o Novo Testamento, tá? Ele vem, começa. Vou mostrar para vocês que não sabem, tá? Começa com Mateus. O Novo Testamento. Então, antes de eu abrir a Bíblia, eu estava meditando aqui, pensando o que eu ia fazer para falar com vocês e falar com um grupo também que eu tenho no WhatsApp, né? De Ascensão Humanitária, né? Um grupo que eu faço trabalho de doações, né? E eu estava pensando se eu iria fazer um áudio sobre o que eu vou falar para vocês, se eu iria fazer um vídeo. Aí eu peguei a Bíblia e abri no livro de Malaquias, né? Justamente para falar sobre o dízimo, né? No livro de Malaquias tem ali que fala do dízimo, né? Então eu comecei a meditar ali no livro de Malaquias, ler, né? Ali e meditando. Eu já tinha até lido outras vezes, né? Esse livro de Malaquias. Mas ontem eu tive uma grata surpresa, grata não, uma ingrata surpresa, que eu não entendi, mas quando eu meditava no livro de Malaquias, começou a me dar uma tristeza. Eu me entristeci. Eu nunca tinha sentido isso. Eu comecei a ficar triste, porque o que eu lia não me soava bem. Vocês deixam até depois, meus queridos, nos comentários, se vocês já passaram por isso ou não. Ou se isso é algo negativo ou positivo. Vocês podem deixar no comentário, tá? A opinião de vocês, tá? Porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua verdade, cada um sente a parte espiritual diferente do outro. Mas muitas vezes é o mesmo significado, mas o sentimento é diferente do outro. Mas muitas vezes o significado é o mesmo. Então, como que eu já venho, meus amigos, estudando há algum tempo sobre seres também, né? Anunnaki, né? E outros seres que já estão na Terra já há milhares de anos. E eu já vi outras pessoas também que fazem muita pesquisa sobre os Anunnakis, falando sobre isso que eu vou falar para vocês. Só que eu sempre ouvi, sempre li, mas eu nunca senti espiritualmente o que eu senti. E eu fiquei triste, depois eu fiquei muito chateado. Será que isso que eu estou sentindo é positivo? Isso que eu estou sentindo é verdadeiro? Ou é uma emoção, ou é algo negativo que entrou no meu espírito? Meus queridos, se inscreva no canal, dá o like aí e compartilhe esse vídeo aí, tá? Para mais pessoas, muitas pessoas, né, muitos irmãos aí, irmãs, podem estar sentindo ou sentiu a mesma coisa que eu senti e continuo sentindo. Eu li hoje de novo, antes de começar esse vídeo, senti a mesma coisa.
Senti que não consigo ficar lendo igual lia antigamente, igual meditava uns tempos atrás, sabe? E eu senti uma tristeza bem grande mesmo, tá? Caiu assim minha imunidade, senti uma tristeza, eu falei, puxa vida, não é possível que na Bíblia tem tanta coisa que está me trazendo uma tristeza, de vez de trazer alegria, está trazendo tristeza no meu interior. Então, meus queridos, vou falar para vocês, todos os versículos, que eu tenho capítulo e versículo, né? A maioria, capítulo, alguns versículos, fala muito de ameaça, fala muito que a pessoa, um demônio vai entrar, fala que a pessoa não vai para frente mais, vai ficar para trás se não fizer isso, se não fizer aquilo. Em Malaquias, ameaça o profeta Malaquias, ameaça os plantadores, né, os pessoal fazendeiro da época, porque no livro de Malaquias teve pestes, né, apareceram as pestes nas lavouras e tal, e consumiram os alimentos, e muitos ficaram na época com fome. Então, fizeram decreto para que as fazendas que conseguisse colher, que tirasse 10% da sua colheita e enviasse para o templo de Malaquias, né, o profeta Malaquias. Que dali do templo, o povo iria lá e pegava o alimento e levava para sua casa. É o dízimo. Tá? O dízimo é alimento, o dízimo não é dinheiro. Depois, passou algum tempo, a igreja colocou como dinheiro. Mas como que está aqui, seria alimento, porque o povo estava passando necessidade. Então é alimento, não é dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada, meus amigos. Entendeu? Deus é a fonte criadora. Deus, ele criou o universo, tá? Ele criou tudo que há. Ele não precisa de ameaçar ninguém, que você roubou, que você matou, que você não deu dízimo. Ele não precisa nada disso, porque tudo que está aqui já é dele mesmo. Entendeu? Quem roubou ele, se é dele mesmo, vai roubar como? Entendeu? Porque já está aqui. Quem faz o bem, quem faz o mal, somos nós mesmos. Nós fazemos a nossa vida ser errada ou ser correta. Nós somos de altos e baixos. Agora, nós que temos que nos consertarmos, entendeu? Perante a Deus. Mas Deus, ele dá o livre-arbítrio. Estou falando Deus da fonte criadora. É o Deus realmente supremo, altíssimo. Deus todo-poderoso, nosso Pai. Esse Deus que eu estou falando, meus queridos, é Deus do amor. Não é Deus da guerra. Não é Deus que manda o rei matar, o rei botar o exército e ir para uma aldeia e matar a aldeia toda, crianças, mulheres, todo mundo ali. Não é? Não é Deus que manda matar todos os exércitos de Israel. Não é? Não é Deus que manda fazer guerra toda hora, guerra para lá, guerra para cá. Não é Deus que quer, Deus briga, não é Deus que quer pegar a outra terra, não é Deus que quer, entendeu? Deus, ele sempre, esse Deus, ele quer pegar, ele quer sempre conquistar terras. Você vê, meus amados, que até hoje, naqueles locais, eles ficam brigando pelas terras. Esse Deus não é Deus da fonte criadora. Não é Deus do amor. Não é Deus que nos quer bem. Não é Deus
que faz que nós tenhamos fraternidade, tenhamos amorosidade. Então, quando eu comecei e li todo o livro, eu me entristeci, porque é muita ameaças até o povo dizimar. Se a pessoa não dizimasse, entraria em desgraça, entraria em maldição. Aí não ia ter mais colheita, não ia ter mais nada, porque não teve o dízimo. Pega a sua Bíblia aí, depois lê e relê e analise o que eu estou falando para vocês. Depois pega lá em Davi também. Davi, então, é pior ainda. É sangue puro. O livro de Davi. É sangue puro. Agora, eu vou falar, meus queridos. Na Bíblia tem palavra realmente de Deus? No Velho Testamento? Tem. Tem as orações. Tem os profetas. Tudo que você vê de orações, de os profetas, tem muita coisa que você pode meditar, que realmente é coisa de Deus. Tem muitos milagres. Você vê mesmo Moisés, quando ele foi para o deserto. Né? Quando Deus enviou o maná, ele estava com fome, ali foi Deus mesmo, foi a fonte criadora. Quando ele estava acuado, quando o exército de Marressete, um negócio assim, né? Foi contra eles, estava chegando próximo, ele estava acuado, porque tinha um mar na frente, como que eles iam fazer? Então Moisés, ele foi, invocou a fonte criadora. A fonte criadora fez o quê? Abriu o Mar Vermelho. Ali foi a força de Deus mesmo que abriu. E eles passaram. E quando o exército chegou, o mar fechou. E muitos ali ficaram por ali mesmo. Mas aquilo ali foi o quê? Aquilo ali foi um milagre que teve ali, entendeu? Foi uma ação que teve ali. E Deus, ele viu o clamor de Moisés e viu o clamor também da população, do povo que estava ali, e conseguiram passar. Foram vários relatos de Deus mesmo. Agora, relato de guerra, meus amigos, minhas irmãs, de guerra, de matança, tudo isso não é de Deus divino, não é Deus da fonte criadora. Deus não faz isso. Então, para a gente fechar esse assunto, né, de tudo que eu estudei, que eles já vinham falando, que na Bíblia tinha a mão dos Anunnaki, que eles passavam como Deus nessa época, e até hoje. Então, como que a tecnologia dos Anunnaki são muito avançada, são milhares de anos avançada do que nós. Eles mesmos que fizeram muita manipulação lá atrás, para a gente ser o que a gente é hoje. Tá? Isso é uma história, se vocês quiserem pesquisar sobre os Anunnaki, não é? Tem livros, tem muita coisa sobre os Anunnaki, a história, vocês podem estudar. E até o livro também de Enoque também. Tem também, tá? Vocês podem estar estudando, podem estar pesquisando sobre isso. E vocês chegam à conclusão de vocês. Que tem muita coisa na Bíblia, a maioria das coisas da Bíblia são desses deuses que se passavam como Deus. Como criador, e não era. Como a tecnologia deles são tecnologia extraterrestre, né? Eles são muito avançados. Então eles faziam, aparecia como anjo, fazia aquele movimento todo. Então, falava, né, o som, a pessoa ouvia, aparecia em vários lugares, né, para os reis, para os profetas, entendeu? Então, misturavam muitas coisas. Então, eles dominavam naquela época e ainda dominam até hoje. Entendeu? Eles são controladores. Então, são dois Anunnakis
né, principais, que são os filhos, né? É o Eike e o Enil. Tá? Então, um queria uma terra e o outro queria outra. Então eles ficavam nessa luta. Né? Queria dominar uma terra, outro queria dominar outra, outro queria pegar outra terra, então sempre usava o ser humano para isso, entendeu? Para querer, eles queriam o quê? Como que eles, entre aspas, né? Criou o ser humano, entre aspas, manipulou, né? O DNA do ser humano na época, tudo. Então eles, desde hoje, eu acho que eles são donos do planeta Terra. Eles são milhares de anos na frente da gente. Então eles dominaram e dominam. Agora que eles estão saindo do planeta, né? Porque agora já é uma outra situação, né? E aí isso aí é um outro vídeo para poder estar explicando para vocês, né? E tudo mais. Mas eu só comecei a acreditar realmente, foi ontem que eu senti isso dentro de mim. Então depois, meus amados, depois que eu fiquei triste, fechei a Bíblia, eu pensei assim, eu vou buscar essa informação, eu vou meditar, eu vou buscar essas informações com meus mentores, né? Com Deus mesmo. Aí eu peguei, comecei a meditar e comecei a orar. Quando eu comecei a meditar, comecei a orar, foi indo, e eu esperando alguma, né? Alguma voz, alguma coisa assim, vir falar na minha mente e tal, né? Tudo bem, veio falar. Mas eu tive uma grata surpresa que eu nunca tive na minha vida. Uma grata surpresa mesmo que eu tive na minha vida. Quem veio e falou comigo com uma voz mais firme, quando fala assim, os irmãos, né? Galáctico fala comigo, fala uma voz mais suave, aquela voz mais suave, mais coisa. E quando veio essa voz, veio uma voz mais assim, sabe? E veio no meu ouvido e começou a falar. E eu falei, mas quem está falando comigo? Porque eu não, telepaticamente, tá, pessoal? Eu não falo assim, é telepático. Então vai falar, eu vou ouvindo, vou também respondendo e vai falando comigo. E aí veio, eu sou o anjo Gabriel, falando comigo. Eu fiz assim, anjo Gabriel? Sim. Eu falei, meu Deus, eu esperava arcturiano, pleiadiano, para me dar essa orientação do que eu li da Bíblia, mas nunca imaginaria que viria o arcanjo Gabriel e falar comigo sobre isso. E aí, meus amados, ele confirmou o que eu senti. E realmente, na Bíblia, tem manipulação, que eram os Anunnakis mesmo, são os anjos, são o Deus falso, né? Que sempre nos enganou. A gente achava sempre que era o Deus mesmo, né? Da fonte, tudo, não. Aí eu chorei, pessoal. Chorei na hora mesmo. Nossa, chorei, cara. Eu falei, meu Deus do céu. No meu interior eu já sabia, mas porque eu li, estudei sobre isso, eu já sabia, mas não agora não tem como. Caiu o véu mesmo. Caiu o véu. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu pensei, como é que eu vou passar isso agora? Eu vou ter que passar isso para as pessoas. E aí, à noite, eu meditando de novo, aí eu conversei, né? Pedindo orientação, que eu pudesse falar sobre isso com vocês. Aí me deram a liberdade para eu poder estar passando essa informação. Mas, mais uma vez, meus queridos, estuda sobre os Anunnakis, pesquisa, e cada um tem a sua verdade, cada um sente de uma maneira, tá? E deixa no comentário, desculpa, o que vocês acham sobre tudo isso aí. Porque para mim
foi uma tristeza, mas também agora está sendo uma alegria, porque eu estou liberto sobre essas amarrações desses seres negativos. Agora eu conheço, então eu estou liberto. Ninguém me engana mais. Entendeu? Ninguém me engana, porque eu sei aonde é a fonte criadora, que é o Deus que é em mim. Eu sei, agora com certeza, desse Deus vivo, que é a energia suprema do universo. Não esse Deus da Bíblia que engana todo mundo, manda matar, manda fazer sacrifício de animais. Tudo isso. Manda matar crianças. Manda acabar com a cidade inteira. Ameaça o ser humano. Se não fizer isso, você vai ficar com maldição, você vai para o inferno, o demônio vai entrar em você, você vai ser castigado. Isso é Deus que a gente quer servir, meus amigos? Analise, é um Deus que você quer servir? Ou um Deus do amor? Você tem que escolher. Busca esse Deus da fonte criadora. Aleluias. Glórias e glórias ao Senhor. Nosso Deus amado. Deus supremo, soberano. Deus das alturas. Deus que traz a luz na nossa vida. Gratidão. Gratidão, 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 meus amados. E fique com esse Deus da fonte criadora que há em mim e que há em você. Mas você tem que manifestar esse Deus na sua vida, no seu interior, no seu coração. E aí vocês vão saber o que eu estou falando, estou passando para vocês essa mensagem, meus amigos, minhas amigas. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.